Recentemente anunciaram a Woven City, que é uma cidade inteligente do Japão, que promete não só alterar como a sociedade ela vai viver no futuro, mas como as empresas elas vão produzir no futuro. Eles juntam urbanismo, tecnologia e sociedade em um pacote perfeito para que a inovação ela flua de uma maneira muito natural. É justamente disso que a gente vai falar, para que você entenda da onde que vem, né, esse conceito, por que está existindo tudo isso e mais principalmente para que você veja como que as empresas elas podem, né, no futuro se desenvolver e qual que é a tendência de produção de inovação. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like. A gente agradece muito, é um ato singelo, mas que pode ajudar muito, não só esse canal, mas a inovação do Brasil também, né? Então, o que é o Woven, né? Por que o Woven City? Woven, ele vem do particípio passado de weave, né? Que significa entrelaçar do inglês. E é justamente isso que eles estão tentando fazer nessa cidade, é tentar juntar a sociedade com as tecnologias, as empresas, as universidades em um pacotão, para que tudo isso corrobore para uma sociedade mais inovadora. E essa iniciativa, ela na verdade tem até dono, né? A Toyota é a dona dessa iniciativa e a Toyota, que a gente sabe que ela não só produz Corollas, né, os maravilhosos Corollas, mas também são uma empresa muito inovadora, muito visionária. Isso se prova, né? Tem uma foto bem legal que mostra isso, que é aquela da rua, tem uma rua lá em Dubai muito famosa, onde tem só o prédio da Toyota ali, quando era tudo deserto, e hoje em dia tem aqueles prédios enormes, bilionários aqueles prédios, e ainda tá lá o prédio da Toyota igualzinho, né? Então, assim, eles são uma empresa muito visionária, que eles sempre estão tentando puxar o futuro para hoje, né? E eles estão abrindo essa iniciativa e foi fruto, inclusive, de uma ação muito boa deles, né? Eu acho que teve uma cidade que teve um desastre que chamava Tohoku, se eu não me engano, e eles tiveram um desastre, basicamente a Toyota moveu uma planta inteira de Susono para Tohoku, para ajudar, né, a desenvolver a cidade, e ficou com aquele espaço livre. Então, a partir dessa boa iniciativa, eles ficaram com um espaço livre agora para ter essa nova iniciativa dele. E aí, assim, essa iniciativa, ela se baseia num conceito bem conhecido de hélices da inovação, né? Basicamente, existem já 3 hélices que são muito utilizadas, que são as empresas, em conjunto com as instituições de ciência e tecnologia, em conjunto com o governo, e a partir disso existe uma alavancagem da inovação muito legal, porque geralmente o governo entra com a grana, as empresas têm um meio de produção disso e as instituições de tecnologia geralmente elas têm o avanço, né, tecnológico, elas conhecem a ciência daquilo. Só que existe um problema, né, que é o que a Toyota enfrentou e é por isso que eles estão tendo essa iniciativa. Quando você traz tecnologias muito inovadoras, geralmente elas batem em algumas burocracias que a sociedade não aceita, que o governo não aceita, né? Então pensem aí, pô, teve várias recentes, né? A gente viu o Google Glass, qual que teve o problema da privacidade, as pessoas não queriam que se usasse, alguns lugares começaram a proibir. Teve o Uber, né, que teve grandes problemas aí com os taxistas, com alguns profissionais que levavam as pessoas de volta, pô, ficou aquele clima chato, né? Existem inclusive algumas tecnologias de drone que tem essa mesma preocupação, né? Os caras falam, pô, mas o drone vai ficar voando aqui em cima da minha casa? Como é que eu sei que não tem uma câmera? Como é que eu sei que não tem uma, sei lá, arma, vai pousar aqui, né? Os caras começa a ter aqueles problemas, e aí geralmente o governo entra e faz, né, toda essa intermediação, e geralmente é por meio de leis, geralmente por meio de proibições e tudo mais, então assim, acaba atravancando. Só que a quarta hélice, né, desse conjunto, então além da empresa, além das instituições, universidades, além do governo, a gente precisa também que a sociedade ela abrace essas inovações e consiga mastigar aquilo, né, digerir essas inovações e trazer para dentro de si. Então, quanto antes você consegue trazer a sociedade para dentro do teu ciclo de inovação, melhores são os teus produtos, melhores são os teus feedbacks. Então, como fazer isso com toda essa burocracia que o governo acaba gerando? E é justamente isso que a Toyota fez. Ela cria um ambiente, uma cidade dela, onde ela tem todo o direito de começar a inovar e colocar essas coisas para serem testadas ali, né? Então é um conceito muito legal, é um atalho para essas burocracias, para esses empecilhos, e você precisa colocar algumas pessoas lá dentro que são
próprias para essa cidade, né? Porque se você colocar as pessoas comuns, aí você vai ter os mesmos problemas, só que num microcosmos, né? Então o que eles precisam? Eles precisam de 4 pilares ali de pessoas morando nessa cidade, que são pessoas especiais, digamos assim, né? Primeira parte da sociedade que vai morar lá é a própria empresa, porque eles são os maiores interessados nisso. Então, engenheiros, pessoas de pesquisa e desenvolvimento vão estar morando lá. Além disso, a Toyota, por mais que ela esteja agora mudando, né, de conceito, ela já não está mais sendo uma empresa de montadora de carros, ela não vai vender carros, né? Ela começa agora a vender soluções de mobilidade, então ela está ampliando o espectro do que ela produz, do que ela atua, né? Mas mesmo assim, ela não faz tudo. Então ela tem alguns parceiros. Então existem alguns parceiros, startups, outras empresas que produzem produtos correlacionados, produtos perifericamente ligados. Esses caras também vão fazer parte da sociedade, startups. Além disso, como a gente falou antes, as universidades, elas precisam estar presentes ali, os centros de pesquisa, eles precisam colocar as tecnologias que são novas, aquilo que está sendo desenvolvido do zero, né? As universidades também vão precisar estar morando ali, e para fechar esse conjunto nós precisamos das pessoas, dos civis, né? Eles chamam isso de weavers. São os early adopters, né? São pessoas muito especiais, muito raras na sociedade, porque são aquelas pessoas que têm essa gana de inovação, né? Elas querem saber da novidade. São pessoas que aceitam um produto que às vezes não está nem pronto, que está em versão alfa, que está em versão beta. São pessoas que acampam na fila do iPhone para pegar o primeiro, né, para ser os primeiros a testarem. São aquelas pessoas que ficam em lista de espera. São pessoas muito importantes, né? São um dos ingredientes especiais para que isso funcione, justamente porque cara, muito do que vai ser testado ali às vezes não está pronto, vai dar falha, vai dar erro, vai contra a intuição, contra os paradigmas comuns da sociedade. Então, essas pessoas, elas são realmente muito importantes, e com esses 4, você consegue ter uma base, né, societária que vai trabalhar em conjunto, e dentro da cidade. A cidade em si, a estrutura também é muito importante, né? Porque você vê que, eu vou passar as imagens aqui, vocês veem que são cidades muito feitas de vidro, muito, com uma arquitetura muito inovadora, né? Que tudo isso ajuda, né, nesse espírito de inovação, a querer inovar, a querer ver as coisas novas. São cidades que estão ligadas às vezes por pontes, mas elas são descentralizadas. São cidades que têm ali, né, uma base tecnológica para usar, por exemplo, a água das chuvas. Elas usam tecnologias nucleares, né? Existem ali, como é justamente voltado tudo para essa questão de mobilidade, é uma cidade que tem vias lentas, vias de média velocidade, vias de alta velocidade, vão ter cruzamentos entre essas vias para que tudo possa ser testado. Então, assim, são pessoas que estão vivendo numa cidade preparada para a inovação, né? E essa cidade, no final das contas, ela acaba se tornando um laboratório a céu aberto, né? Um laboratório em que as pessoas mesmo, todo mundo que vive lá tem essa autonomia e é instigado a ir lá e testar, entrar numa oficina talvez e fazer alguma modificação, testar uma nova tecnologia, dar feedback, participar nesse processo criativo, né? E eu acho que, para mim, a grande tendência que isso mostra, né, e para mim essa é a cereja do bolo desse vídeo, é justamente mostrar como as empresas elas estão modificando o seu conceito de inovação, né? A gente sabe, existem várias fontes, vários livros que mostram assim que, as empresas que quiserem realmente se destacar no futuro, elas vão precisar ser máquinas de inovação. Porque hoje em dia está ficando cada vez mais fácil, especialmente com o advento da IA, né? Está ficando cada vez mais fácil produzir, as máquinas fazem. Então o que vai diferenciar é a inovação. E para as empresas se tornarem essa máquina de inovação, elas precisam conseguir testar o quanto antes, o mais rápido possível. Eu estou até falando de uma série de vídeos, estou fazendo uma série de vídeos aqui da Startup Enxuta, que justamente fala disso, né? Eu vou deixar linkado aqui, se vocês quiserem, no izinho, para vocês assistirem, mas justamente eles falam que a inovação ela precisa ser testada em ciclos, ser testada de maneira rápida, para ver o que funciona e o que não funciona. E como fazer isso sem você ter uma sociedade privada que vai ali estar testando sempre os seus produtos, vai estar digerindo isso para você. Então, para mim, as empresas no futuro, a Toyota mostra, né, que elas vão se tornar empresas / sociedades, né, que vão estar ligando as duas coisas de maneira muito forte
para que esses produtos tenham uma vazão rápida, os testes sejam rápidos e eles são testados no microcosmo antes de ir para a sociedade, né? Então eu achei isso muito legal e eu estou vendo que essas iniciativas já começaram, né? Teve também uma iniciativa da Google nesse sentido que chamava Sidewalk, né? Que ia ser construída em Toronto e tudo mais, mas por alguns problemas ali de privacidade acabaram né, descontinuando o projeto. Mas também tem no Brasil uma iniciativa dessas que me faz muito orgulhoso, eu me sinto muito orgulhoso, que é a Cidade Tecnológica lá de São José dos Campos, onde basicamente o parque tecnológico vai estar ligado a uma cidade dessas, onde eles vão testar tudo que está sendo feito ali dentro das incubadoras, dentro das empresas, dentro do parque tecnológico, eles vão jogar tudo isso direto para as cidades para que esse teste ele possa ser rápido, né? Então, assim, muito bacana essa tendência, eu acho que vai vir com bastante força, né? Especialmente se essa da Woven City der certo, eu acho que isso vai abrir muitas oportunidades, muitas outras iniciativas parecidas. E eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que isso vai dar certo, não vai dar certo? Vocês morariam numa cidade dessas ou não? O que vocês acham que talvez no futuro a gente vai estar morando em cidades que recebem o nome de empresas? Será que nós vamos estar morando na cidade de Tóquio, na cidade Tesla, na cidade Apple no futuro? Será que é assim que vão acontecer as coisas? Eu quero saber a tua opinião. Deixa aí, assista esses próximos vídeos aqui sobre inovação. Agradeço a sua companhia. Até a próxima.